bem, amados, hoje é um dia especial em que os pais, se alegraram com seus filhos. O comércio ficou feliz porque compraram bastante presentes, E essa noite a nossa meninada está ali, adorando ao Senhor, bendizendo a Deus. E veio ao meu coração uma palavra para a gente falar essa noite à igreja sobre a importância dos filhos. Os filhos. O que são os filhos? É um peso? É uma cruz? Hein? O que são os filhos, Tribulação. O que são os filhos, Uma despesa dentro de casa, enfim. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 a 16. E nós temos na sequência alguns textos da Bíblia, para a gente compreender a importância dos nossos filhos no propósito de Deus. Deus tem propósito com a família. E o propósito de Deus inclui o homem, a mulher e os seus filhos. E muitas vezes, irmãos, nós não atentamos para a importância dos nossos filhos. Às vezes nós não oramos o suficiente pelos nossos filhos. E acima de tudo, não abençoamos muitas vezes os nossos filhos. Nós precisamos entender pela palavra de Deus o que Deus tem para nós através dos nossos filhos e o que Ele tem para os filhos através da sua palavra. Aqui em Marcos, esse evangelho precioso, nos fala nesse momento, Marcos descrevendo o ministério de Jesus. Jesus, ele está numa casa, nesse momento aqui. Ele havia entrado numa casa, porque o versículo 10 nos informa isso. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo. Então Jesus já está numa casa, naquela região ali, onde ele estava falando da graça e da misericórdia de Deus, que eram os termos da Judéia, além do Jordão. E naquela casa ali, a Bíblia diz que traziam-lhe meninos, verso 13, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esse texto ele tem sido lido no momento em que nós, pela graça de Deus, consagramos as nossas crianças ao Senhor. Esse texto, como está em Lucas, como está em Mateus, nos mostra o momento em que as famílias daqueles termos da Judéia, daquelas áreas da Judéia, visitadas pelo Senhor Jesus, porque Jesus esteve ali apenas uma ou duas vezes nessa região da Judéia, além do Jordão. Ele centralizou mais sua vida ministerial em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. E eu imagino que quando Jesus chega nessas regiões mais distantes, qual prazer, alegria do pai e da mãe que os seus filhos fossem abençoados pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz que traziam as crianças para o Senhor, traziam, não é? Imagine, irmãos, que honra seria para nós, que privilégio, não é? Nossos filhos pudessem ser abençoados por aquele homem que andou curando, que andou libertando, que andou fazendo tantos milagres, não é? Alguns já o reconheciam como filho de Deus, a maioria filho de Davi, enfim, seria uma alegria muito grande que aquele homem abraçasse os nossos filhos, não é? Orasse por ele. Jesus ali era tudo. E nesse momento a Bíblia diz que eles traziam as crianças. E os discípulos repreendiam.
Porque certamente na cabeça dos discípulos, Jesus não estava ali para abençoar a criança. Jesus é um homem importante, Jesus é o Filho de Deus, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus veio com uma missão gloriosa. Puxa, agora colocar a criança diante de Jesus, não é? É um negócio meio estranho. Não, tira essa criança daí, está atrapalhando, está perturbando. E muitas vezes, irmãos, a ideia que se tem é essa, que criança no culto perturba, que criança na igreja é tribulação, é problema. Não, irmão. As nossas crianças devem estar aqui. As nossas crianças precisam estar aqui. Feliz o pai e a mãe que no domingo pela manhã traz os seus filhos à escola dominical. Vem com eles. Enquanto seus filhos estão nas classes aprendendo a palavra, nós estamos aqui desfrutando também da palavra de Deus. E por falar nisso, nós começamos hoje uma revista nova, não é? Que vai nos revelar os segredos de Deus, da palavra de Deus. E hoje a primeira lição, não é? A revelação de Deus. Como Deus se revelou no princípio de todas as coisas. Então, domingo que vem, nós vamos ter aqui a palestra dos jovens, o debate. Vai ser uma bênção, não é? Próximo domingo. Mas no dia 25, nós vamos ter a lição 2, Deus se revelando através da obra da criação. É uma lição preciosa, você não pode perder. Então, irmãos, ter os filhos diante do Senhor é uma bênção muito grande. Os discípulos não entendiam e repreendiam. Quando Jesus vê isso, Jesus fica indignado. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, não é? Dos 4 ele foi o primeiro. Certamente, Marcos escrevendo ali para os romanos, ele buscou conhecer a vida de Jesus, o ministério, e alguém disse para ele, olha irmão, você não tem ideia, quando trouxeram as crianças que os discípulos repreenderam, Jesus ficou indignado. Mas foi assim? Foi. Jesus se indignou com aquilo ali. Não é possível, meu Deus, impedindo as crianças de virem a mim. Porque, irmãos, a bênção de Deus, às vezes, numa família, começa na vida de uma criança. Eu conheço lares que foram salvos através dos filhos. Às vezes o pai e a mãe não abrem o coração para o Senhor, uma criança abre. E aquela criança, ela desperta nela o interesse pela salvação. E ela leva a salvação para os seus pais. É assim que Deus opera e abençoa. Nós temos vários exemplos na Bíblia, não é? De que crianças foram usadas por Deus. Nós temos um exemplo clássico daquela menina que trabalhava na casa de Naamã, lá no 2º livro dos Reis, que vendo aquele general leproso, disse para ele que lá em Israel tinha um homem de Deus. E o homem foi lá, submeteu-se ao propósito de Deus e voltou para a sua terra completamente curado. Sabe quem testemunhou do poder de Deus para aquele homem? Uma menina. Então nós precisamos entender que os filhos, eles têm valor e importância no reino de Deus. Não desprezem os seus filhos. Traga-os à casa de Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensiná-los, instruí-los no caminho que devem andar. E até quando envelhecerem, não se desviarão dele. Nós encontramos por aí muitas pessoas hoje afastadas da igreja. E quando você conversa com elas, elas podem lembrar os tempos da infância na igreja. E alguns já disseram para mim, olha, hoje eu estou afastado, mas eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu encontrei uma certa vez com uma moça aqui no Gardênia. Ela ainda anda por aí, de vez em quando eu encontro com ela. E eu oro por ela e converso com ela e falo com Jesus para ela. Ela hoje está afastada da igreja. E ela disse, pastor, eu fui criada na casa de Deus, cantando no conjuntinho infantil. Aprendi, não é? Na escola dominical, ali. E eu falei, o que você está fazendo fora da igreja? Ela falou, eu vou voltar. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Então, amados, Deus tem algo com as nossas crianças. A semente que fica no coração, ela não se acaba, ela não se deteriora. O tempo passa, a pessoa pode
até pela circunstância sair, mas a semente está lá para a glória de Deus. E Jesus, irmãos, ele fala, deixa vir os meninos a mim, não impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. É interessante essa expressão de Jesus. Jesus disse, dos tais é o reino. Enquanto eu e você estamos lutando pelo reino de Deus, Jesus disse que eles já fazem parte do reino de Deus. Não é? Enquanto eu e você estamos lutando para alcançar alguma coisa de Deus, Jesus disse, das crianças é o reino, a eles pertencem o reino. O reino de Deus, irmãos, passa pelos nossos filhos e filhas. Sabe? Quando Deus estabeleceu o seu reino na terra, ele não vem apenas olhando para mim e para você, que somos maiores de idade, não. Ele começa o seu reino pelas crianças. Dos tais é o reino. Crianças fazem parte do reino de Deus. E é tão importante e tão influente isso, que Jesus disse, se eu e você não alcançarmos o reino de Deus, ou não nos tornarmos, ou não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entraremos nele. Jesus diz aqui, irmãos, da inocência, de um período da nossa idade, em que tudo é inocente, que tudo é bom, não é? Você já brigou com uma criança? Você briga daqui a 2 minutos, sei lá, ela já está brincando com você de novo. Agora briga com um adulto para ver. Isso passa uma semana, isso passa um mês, de repente passa um ano. Não é? Não, o Edinaldo brigou comigo, não quero nem olhar para a cara dele. Mas faz isso com a filha dele. Briga com uma Carol, briga. Daqui a pouco ela já está te agarrando de novo. É disso que Jesus está falando, irmão. Sabe, nós temos que ser como crianças também. Perdoando, amando, suportando, vencendo. Sabe, superando as nossas dificuldades de relacionamento, para que possamos também alcançar o reino de Deus. E agora, a Bíblia diz, no versículo 16, que Jesus toma as crianças nos seus braços. Eu fico olhando um texto desse, eu olho um texto desse, eu fico imaginando os discípulos que estavam impedindo. E agora Jesus colocando aquela meninada, né, nos braços, e um senta numa perna, outro na outra, e ali Jesus abraçando aquela meninada. E a Bíblia diz que ele recebe aquelas crianças, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Ele as abençoa. As crianças precisam ser abençoadas, irmão. Muitas vezes eu e você, como pai, mãe, nós esquecemos de abençoar as nossas crianças, de abençoar os nossos filhos. Nos esquecemos. Às vezes oramos simplesmente, Senhor, guarda, livra, tem misericórdia e tal, faz isso e aquilo. Mas é importante que eu e você aprendamos a abençoar. Abençoar. É dizer para os nossos filhos, em nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênção espiritual e material. Abençoar os nossos filhos. Eu já disse aqui a vocês que eu tive o privilégio com a irmã Beth estar numa conferência e ouvir um homem de Deus falar sobre a importância da bênção. Como é importante abençoar. E ele disse, por que o povo de Deus, apesar de todas as lutas, Israel é um povo abençoado? Porque desde o princípio, você vai ver Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó. Quando foi buscar uma noiva para Isaac, Rebeca, a família a abençoou. E assim eles vão, de bênção em bênção, abençoando os filhos. E nós precisamos fazer isso hoje. Abençoar os nossos filhos, irmão. Abençoar a nossa casa. Abençoar aquilo que Deus tem nos dado para a glória do seu nome. Agora, por que Jesus deu importância às crianças e por que Jesus recebe e abençoa as crianças? Nós vamos entender isso, não é? Porque o próprio Jesus, quando ele nasce, ele se desenvolve de uma maneira abençoada.
A própria vida de Jesus foi uma vida abençoada. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, para que nós possamos ver algo aqui. A partir do versículo 39 de Lucas 2, nós vimos aí, quando Jesus já, na idade aí de cumprir a lei do Senhor, ele foi para, aliás, a família, levou Jesus para Nazaré, e a partir do versículo 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, e ali levaram o menino, ele falou com os doutores, aquela coisa toda. E a Bíblia diz aqui no versículo 51, que depois que acharam Jesus no templo, eles conduziram Jesus para Nazaré. Nazaré. Versículo 39 também diz que a sua cidade é Nazaré. E lhe era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E o versículo 52, irmão, ele é precioso. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui está. Por que Jesus pôde abençoar aquelas crianças? Porque ele teve uma infância abençoada. Quando nós olhamos o versículo 40, olha o que diz o versículo 40 aí de Lucas 2. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo 52, irmão, ele mostra para nós as 3 áreas importantes do crescimento. 3 áreas importantes do crescimento. Primeiro é que diz que Jesus crescia em sabedoria. A sabedoria da criança, quem é que transmite a sabedoria à criança? Hein? Os pais. São os pais que vai transmitir a essa criança a sabedoria necessária para a vida. Vai ensinar-lhe sobre educação, boas maneiras, sabe, não mentir, falar a verdade, enfim. Vai criar essa criança lhe dando sabedoria para a vida. Vai prepará-lo para a vida. Preparar seu filho, sua filha, para ser uma criança sábia. Para discernir as coisas deste mundo. Então a sabedoria aqui, Jesus crescia em sabedoria, não era simplesmente porque era filho de Deus, não. Mas porque seus pais lhe inculcavam sabedoria. Ministrava a sabedoria na vida deles. E o que é que nós temos ministrado aos nossos filhos, irmãos? Hoje a sabedoria dos filhos está no computador, não é? Nos jogos, e por aí vai. É lamentável que as nossas crianças hoje estejam vivendo num tempo em que, sabe, essa questão da tecnologia, não é? E tem um outro nome que a gente dá à internet, que eu não me lembro. Tomou conta, não é? A gente vai lembrar. Tomou conta das nossas crianças. Hoje você não vê criança brincando de roda, não vê criança brincando de pique, não vê criança subindo em árvore, descendo em árvore, não é? Não anda de bicicleta, sabe nada. Sabe por quê? Porque vive uma geração completamente tomada por jogos e por tantas coisas aí. E essas coisas não ensinam sabedoria. Não é? Pelo contrário, já estão mostrando estudos aí que o tempo gasto com essas coisas está sendo prejudicial às crianças. Então nós pais precisamos inculcar sabedoria nos nossos filhos. E um livro precioso para toda criança ler, para os nossos adolescentes lerem, é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que ensina como se deve andar, como se deve proceder na vida. Sabe?
Ensine seu filho através do livro de Provérbios. Mostre a sabedoria da vida para ele. Porque a sabedoria depende de nós. Agora a Bíblia diz que Jesus crescia também em estatura. Ele se desenvolveu. Ele não parou no tempo. Jesus cresceu na sua estatura. Isso faz parte do seu desenvolvimento físico. Físico. E aí uma coisa está atrelada à outra. Sabe o que já estão estudando aí, já estão detectando? Não é? É que as crianças ficam ali, ó, paradinhas diante daquele joguinho, daquele computador. As crianças não correm mais, não se exercitam mais. É um bando de crianças tudo atrofiado, tudo miudinho assim, tudo raquítico ali, ó. Com dedinho. Só precisa do dedinho, mais nada. Criança não corre mais, não pula mais, nada, é uma coisa esquisita. Sabe? Jesus crescia em estatura. Jesus corria, brincava, subia em árvore, pulava, sei lá. Ele era um menino normal. E às vezes nós não nos damos conta disso, irmãos. Não prestamos atenção no crescimento dos nossos filhos. Não participamos do crescimento dos nossos filhos. Como é que está seu menino? Está bem, está por aí. Não é? Ele já está grandinho, está crescendo um pouquinho. Fica dentro do quarto trancado o dia todo aí, no negócio de joguinho dele aí. Tá bom. Pelo menos não me dá trabalho, graças a Deus. Não me perturba, fica lá no joguinho dele lá. Enquanto o filho do outro que corre, que joga bola, que pula, que não sei o quê, já está com 1,60 m, o teu está com 80. Só com o dedinho lá. Não desenvolve. E nós, pais, somos responsáveis pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Jesus crescia em sabedoria e em estatura. E ele crescia também em graça diante de Deus e dos homens. É muito importante, irmãos, esse crescimento em graça. Essa graça aqui era o favor de Deus sobre ele. Crescer em graça diante de Deus e dos homens. Significa que Jesus era um menino bem educado. Um menino bem relacionado. Porque às vezes nós pais não nos preocupamos com os nossos filhos, não é? De apresentá-los às pessoas, de fazê-los conversar. Você já viu que tem pessoa que não tem graça nenhuma, criança que não tem graça nenhuma? Jesus tinha graça diante de Deus e diante dos homens. Ele se relacionava tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E é isso que nós precisamos observar e levar os nossos filhos a crescerem dessa forma, irmãos. Não é simplesmente dar comida para ele engordar, não é dar ração para ele crescer, sei lá, não. Você tem que prestar atenção como anda a área da sabedoria do filho, como anda o crescimento físico do filho e como anda o crescimento em graça do filho. Será que os nossos filhos, quando chegam, não é, todos se alegram com ele? Ah, que bênção e tal, aquela criança se relaciona. Se ele não age assim, precisamos cuidar disso. Por que seu filho não se relaciona? Por que ele não fala com as pessoas? Nós precisamos atentar para isso. Nós pais, nos preocuparmos. Hoje é dia das crianças, fizeram festa para as crianças, brinquedo para as crianças. O que você quer, meu filho? Eu quero um carrinho, coma o carrinho. Pronto, graças a Deus, já dei o carrinho. Ele não quer carrinho, irmão, ele quer a tua atenção. Ele quer o teu carinho, ele quer o teu amor, ele quer o teu diálogo, ele quer que você se importe com ele, com ela. Os nossos filhos estão crescendo e eu e você, como pais e mães, não estamos nem percebendo o crescimento deles. Daqui a pouco, eles se vão. E aí você olha para trás e diz, meu Deus, lá se foi meu menino, minha menina, e você não teve nenhum tempo de qualidade, de relacionamento com eles. Jesus é um exemplo para nós, cresceu em sabedoria, em estatura e em graça. Era uma criança que todos achavam graça nele. Ele tinha graça no falar,
ele tinha graça no relacionamento com as pessoas. Não era aquela criança mal educada, emburrada, esquisita. Oi, neném. Tudo bem, garoto? Jesus tem misericórdia. Aí o pai e a mãe falam, não liga não, ele é assim mesmo. Não liga não, ele é assim mesmo. Irmão, como é que não vai ligar, irmão? Teu filho está virando uma fera. Cadê a graça? Cadê a graça? Sabe? Aí eu e você não percebemos isto. Largamos os nossos filhos. E depois eles não são bem quistos na vida, sabe? Não se dão bem na vida. Não prosperam na vida. Meu Deus, esse menino não vai para frente, essa menina não vai para frente. Também não fala com ninguém, não liga para ninguém, não tem amigo, não tem amiga, meu Deus. Porque não foi criado dessa maneira. Então hoje é dia das crianças, eu orei e Deus colocou essa palavra no meu coração para falar para você. Você atentar para o crescimento do seu filho. Prestar atenção nisso aí. Sabe? Na sabedoria que ele está tendo, na estatura, no desenvolvimento físico e também na graça diante de Deus e dos homens. Por que que nós precisamos nos ocupar e nos preocupar com isso aí? Ocupar e nos preocupar com isso. Por quê? No Salmo 127, versos 3, diz o quê? Abra a sua Bíblia aí. Salmo 127, verso 3. O que está escrito aí no Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Diz aí, ó, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. O que você tem, irmão, como filho e filha, é uma herança de Deus para a sua vida. É algo que Deus te deu. A Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Você casou, constituiu família. A bênção de Deus sobre a tua família são os filhos. Os filhos irão perpetuar a espécie humana e o seu nome sobre a terra. Todos nós temos um nome. Vai procurar a origem do seu nome, não é? Qual é o seu último nome? Costa. Tem um monte de Costa por aí. Não é, Edmilson? Tu também é Costa, né? Viu? Vai que tu é irmão dele, nem sabia. Aí. Mas fica um de costa para o outro. Mas vejam bem, irmãos. Não é? Cada um de nós carregamos um nome. E aí você vai procurar, não, porque isso veio do meu avô, veio do outro avô, veio do outro avô. Chegou até você. Sabe? Imagina se alguém lá atrás falar, não queremos mais essa família, vamos parar isso aqui, acabou. Aquela família deixa de existir. Aquele nome não existe mais. Deus instituiu a família e deu os filhos como herança para que eles sejam bênçãos para a nossa vida. Como galardão de Deus, recompensa de Deus pela tua fidelidade ao esposo, à esposa. Filhos não são tribulações, eles são bênçãos de Deus para a nossa vida. Tenha o seu filho como herança do Senhor, como um galardão de Deus para a sua vida. Agora veja o Salmo 128, verso 3. Olha onde estão os filhos. Salmo 128, verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Ao iniciarmos o culto dessa noite, o pastor Ricardo fez alusão, leu este salmo com a igreja. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E qual é o resultado da bênção de Deus? É que vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz, vai se dar bem. A mulher como uma videira frutífera aos lados da casa.
isto é, produzindo pela casa, frutificando pela casa. A esposa cuidando do lar, porque essa é a visão de Deus para a família. E os filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É interessante essa expressão, plantas de oliveira. Não são árvores de oliveira, plantas. Se estão em roda da mesa, é porque ainda estão em vasos. Não é como isso aqui, ó. Não é? A planta, quando é pequena, ela é colocada num vaso. Não é assim? Então, aquilo ali vai ornamentar a mesa. A visão que Deus mostra aqui é que os filhos, eles servem como ornamento da casa, do lar. Ornamento, irmãos. Quando alguém chega na sua casa, você tem o prazer de abrir a sua porta e dizer, essa é a minha esposa, esses são os meus filhos. Esse aqui é meu filho, essa é minha filha. É a herança de Deus para a minha vida. Então o salmista está colocando esses filhos como plantas de oliveira ao roda da mesa. É como plantas num vaso, ornamentando aquela mesa. Não é? Estão ali, ainda pequenos, estão plantados no vaso. Mas quando vão crescendo, o vaso não cabe mais. Aí eles vão ter o seu lugar aonde? Lá fora, no mundo, na vida. Eu e você criamos os filhos para o mundo, irmãos. Tem pessoas que criam os filhos para si. Se agarram, se prendem. Não! Os filhos foram criados para o mundo. A nossa filha, pela graça de Deus, mais velha, já com 20 anos, não é? Já namorava um menino lá da igreja, desde os 13, aquela história de adolescente, apaixonado, só Jesus. E um dia falou, pai, o meu noivo já está lá na América e nós vamos casar e eu preciso ir. E eu disse, minha filha, só vou fazer uma coisa com você. Você tira seu passaporte, vai naquele consulado abençoado. Não vou com você, não vou fazer nada por você. Se você chegar lá, com essa carinha que você tem, e ganhar um visto, é Deus na tua vida. Ela só estudava e trabalhava num laboratório na Tijuca, sei lá. Tirou o passaporte, não fiz nada, fiquei quieto. Viu? Pai ruim assim, quieto. E ela saiu com aquele passaporte numa época difícil, enfrentou aquela fila toda do consulado, aquela coisa toda. E quando foi de tarde, ela chegou, magrela, com fome, com o passaporte, tirou da bolsinha e falou, pai, aqui o visto, Deus me deu. Não foi assim, irmã Beth? A planta saiu do vaso. Cresceu. Não é? Enquanto esteve dentro de casa, no vaso, em roda da mesa. Comunhão com o pai, com a mãe. Mas ela cresceu. Já não cabia mais no vaso. E aí foi. E casou e mora lá e é abençoada até hoje. Não é? Agora outro dia, Deus me deu a oportunidade de ir lá. Fui lá vê-la, orar com ela, abençoá-la, mudou de casa. Estão abrindo lá um comércio abençoado, estão todos felizes, trabalhando bastante. Não foi assim, irmã Maria Alice? Casaram, venderam tudo e mudaram. E agora? Não é? Não é mais uma plantinha em volta da mesa. É assim que nós criamos os filhos, irmãos, é para isso. Às vezes pai e mãe não entendem, né? Quer o filho sempre junto dele ali. A outra também, chegou o tempo de casar, casou. Está morando lá em Paulínia, lá no interior de São Paulo, depois de Campina. Aí o pessoal fala, pastor, e é uma para lá e outra para lá. Eu digo, e eu, irmã Beth, só aqui dando glória. Ora pela de cá e ora pela de lá. E quando pode, visita de cá, e quando dá visita de lá, e é assim. Olha que bênção. Os filhos cresceram, saíram do vaso, foram embora. Você não cria filho para você, não, você cria para a vida, meu irmão. É por isso que temos que nos preocupar com a fase do desenvolvimento,
com a sabedoria, com a estatura, com a graça. Porque filhos são herança do Senhor. E eles agora em volta da mesa estão ali, ornamentando a nossa casa e a nossa família. É por isso que no Salmo 144, abra a sua Bíblia aí, no versículo 12. Vai terminar lá, vai acabar. Salmo 144. Este salmo aqui, irmãos, é um salmo de Davi. É um momento em que Davi está orando a Deus, pedindo a bênção de Deus pelo povo, pela casa do povo, pela vida do povo. E no verso 12 em especial, ele ora pelos filhos e pelas filhas. Você vai ver que do verso 13, 14 e 15, Davi está orando pelo seu povo. Mas ele começa essa oração orando pelos filhos e pelas filhas. Olha como ele diz aqui na sua oração. Ele começa a orar, vamos dizer o verso 9. Ele diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Ele está orando. E aí, nesse momento, ele como que faz uma mudança na sua oração. E ele diz, vamos usar o verso 9 como base. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores, para que nossos filhos, aí eu pulo para o verso 12, ele ora, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Olha a oração de Davi, irmãos. Preste atenção nas suas palavras. Ele fala dos filhos e das filhas, e põe cada um no seu devido lugar. Ele diz: eu oro para que os filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Essa deve ser a sua oração pelos seus filhos. Orar para que eles se desenvolvam mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Eles se desenvolvem em todos os aspectos necessários à vida. Davi ora para que os filhos sejam como plantas. Agora, não é uma planta qualquer, uma planta bem desenvolvida. Uma planta bem desenvolvida, irmãos, é uma planta cuidada. Você já tem uma planta em casa? Já teve? Tem? Como é que é? Tem uma planta que você gosta mais dela, não é assim? E aquela planta que você gosta, o que você faz? Rega, aduba, cuida. Ah, mas essa plantinha, eu gosto muito dela, ela é linda, e joga água. Aí alguém fala assim: e essa outra plantinha aí? Sei lá, essa aí é do sol mesmo, não precisa jogar água não. Essa aí quando chove tá bom. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente escolhe um, elege um, não é? E aí dá atenção àquele, cuida desse, faz tudo por esse. E aquele outro ali? Aquele ali, graças a Deus, está taludinho, grandinho, ele está crescendo, ele é bonzinho. Aí quando o menino vira as costas, fala assim: por fogo. Aí, eu vou contar mais, não vai parar aqui não. Dá mais 5 minutos, Mambete? Dá me dar 5 minutos? Os filhos precisam ser bem desenvolvidos. E as filhas, como pedras de esquinas lavradas. Davi coloca as filhas, irmãos, num lugar de evidência. Porque os palácios daquela época, eles eram revestidos de pedras. E quando alguém chegava, a visão que tinha era da beleza daquelas pedras ali. Os filhos, como plantas,
ornamentando, embelezando, sabe? Trazendo aquele ar de um lugar abençoado. As filhas, como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Davi está falando aqui, irmãos, de filhos e filhas criados no temor de Deus. Você vai perceber nessa palavra aqui que plantas bem desenvolvidas são plantas bem cuidadas. Que, como colunas de um palácio para as filhas, são moças que realmente são colunas, que foram preparadas para serem colunas na vida. E agora, infelizmente, às vezes eu trato um melhor do que o outro. E eu quero terminar aqui, em Cantares de Salomão, capítulo 8. Cantares de Salomão, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, antes de Isaías. Já vamos terminar. A meninada vai entrar, nós vamos orar por eles, uma bênção. Cantares de Salomão, capítulo 8. Versículo 8 e 9. 8 e 9. Salomão está terminando os seus cânticos. E aí ele fala do amor, no versículo 6 e 7. E é interessante que nesse momento aqui, ele mostra-nos uma situação diferente. Alguma coisa que desperta a nossa atenção quando lemos a Bíblia. Ele está falando do amor, no versículo 6 e 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor e tal, não é? Aí no versículo 8 ele diz assim: temos uma irmã pequena. Olha só que história. De repente ele diz isso. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Isto é pequena mesmo. Ainda não formou, não chegou à puberdade, não chegou à adolescência. Ela é pequena. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Quando é que se começa a falar das nossas filhas? Quando elas crescem e vão se tornando mocinhas. Não é? Aí alguém olha e fala assim: ih, a filha do pastor, olha lá, ó. Não é? Filha do pastor, bonitinha, olha lá, ó. Aí o outro fala: tira o olho, rapaz, é a filha do pastor, cuidado com a irmã Bete, aí sei o que, né? Mas não teve jeito, irmão, as duas se foram. Eu acho que namorar a filha do pastor era um troféu, né, Bete? Não é? Quem vai namorar com a filha do pastor? Pois bem, Salomão está falando disso aqui. Essa menina vai crescer, e aí vão começar a falar dela. Aí os pais, não é, que têm filhas pequenas, ficam ouvindo essa palavra: meu Deus, e quando a minha filha crescer, como é que eu faço, Jesus? Você vai aprender agora. A Bíblia diz, versículo 9: se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Uma menina pequena, crescendo no seio da família, e alguém diz: o que faremos quando começarem a cortejar essa menina? Não é, Maurício? Quantos anos a menina tem? 11. Grandona. Quando fizer 15, Maurício, só Jesus. Maurício, você vai perder mais um bocado do cabelo da cabeça. Vai ficar de cabelo branco. Viu? Aí, irmãos, eles disseram assim, ó: se ela for um muro, ou se ela for uma porta. Dois tipos de personalidade, dois tipos de pessoas. Tem filhos, e aí eu não tomo só a moça, eu tomo os dois, o rapaz e a moça. Tem filhos que são muros, mas outros são portas. O muro fala de firmeza, de segurança. Porta é o quê, irmão?
Porta é isso aí, ó. Um monte de gente já abriu, já entrou e já saiu. Isso é uma porta. Todo mundo entra, todo mundo sai. É porta. E não tem filhos nossos que são assim, tanto rapaz quanto moça? É o tipo porta. Sabe? É fácil de relacionamento, sabe? É fácil de aceitar as coisas. É fácil de entrar e de sair na vida deles ou delas. São pessoas muito fáceis, que preocupam os pais e as mães. E aqui Salomão já está colocando para nós na palavra de Deus. Quando essa criança crescer, esse menino, essa menina crescer, se ele for um muro, vamos fazer isso. E se for uma porta? Não é? Essas crianças, esses meninos fáceis, sabe? Essas meninas namoradeiras. Jesus, se for namoradeira, como é que vai ser, meu Deus? E aí? Edinaldo está sofrendo já, Edinaldo? Sabe, irmãos, a Bíblia tem a resposta para a gente aprender. Porque Davi, ele está falando, Salmo 144, verso 12, de filhos como plantas bem desenvolvidos e filhas como colunas de um palácio. E às vezes, para abençoar um, nós desprezamos o outro. Mas vocês vão perceber pela palavra de Deus que todos os dois foram bem cuidados. Eles disseram, se nossa filha, se esse filho for um muro, for aquela criança firme, forte, robusta, que suporta as situações da vida, que não dá mole para ninguém, nós vamos edificar um palácio de prata. Sabe quanto custa um palácio de prata, irmão? Hein? Dinheiro. Isso fala do investimento que a família faz, geralmente naquele filho e filha que são os bonzinhos da família. Não é? Ah, esse filho aqui é uma bênção. Ah, esse menino aqui, né, menino? Esse menino é uma bênção. Olha, vamos pagar a faculdade desse menino. Olha esse aqui. Agora esse outro aqui, tu é um safado. Tu nunca prestou. Tu nunca quis estudar. Tu só acordava meio-dia. Olha pro teu irmão, olha. Naquele que é muro, a gente gasta, a gente investe. A gente edifica. Mas só que tem o outro, que a outra que é porta. Você vai amar o que é muro e desprezar o que é porta? Não, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, se ela for uma porta, aleluia, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Ela é porta, ela é fácil, ela é namoradeira, hein? Ela dá mole para todo mundo, pois nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Tábua de cedro, irmão, é tábua que resiste. Cedro é uma das madeiras resistentes. Sabe? Você pode fincar o cedro ali que ele fica. Ele não apodrece. Ele resiste ao tempo. Ele resiste às tempestades, às intempéries da vida. Se você tem um filho ou uma filha que é mais fácil que o outro, está sendo levado por um e outro, não é para desprezá-lo, não é para abandoná-lo, é para cercá-lo com tábuas de cedro. Cerque com a tábua da oração, cerque com a tábua do amor, cerque com a tábua do carinho, cerque com a tábua da conversa. Vai cercando, cerca, bota cedro, não bota qualquer madeira não. Segura teu filho, segura tua filha, porque ele é uma herança de Deus para a tua vida. Ele é bênção de Deus para a tua vida. Mas às vezes nós desprezamos. Esse é bonzinho tudo, esse aqui nada. Os filhos são herança de Deus. E nós, como pais e mães, somos responsáveis por eles. Em algum dia, o Senhor nos pedirá conta.
e vai dizer: cadê o teu filho? Está por aí, senhor. Eu nem sei. Ele esteve em casa essa semana, mulher? Você viu o menino aí? Aí a mãe diz: ele veio aí, dormiu essa noite, mas já foi embora. É ela que cuida da casa, ela que sabe aí. Geralmente o homem faz isso, né? Larga a criação dos filhos para cima da mulher. Tudo que dá de errado, a culpa é da mulher. Não é assim? As irmãs dizem amém? Amém. É assim mesmo. Ah, na tua casa não é assim não? Glória a Deus. Olha que casa abençoada, diferente, viu? Porque na verdade, irmãos, Deus na sua palavra, quando manda lá em Deuteronômio inculcar a sua palavra nos filhos, a responsabilidade não é da mulher, é do pai, é do marido, do esposo. Deus não colocou a mulher como sacerdotisa do lar, mas o homem como sacerdote da casa. E o que faremos com os nossos filhos? Eles irão crescer e eles precisam da bênção de Deus.